Quem acompanha a política brasileira sabe que ela é dominada pela mentira. E tem um falatório aí sobre o que é fake news, o que é notícia, o que é fato, o que é fake. Inclusive um grupo, um consórcio de jornalistas aí, o UOL, G1, o Globo, Folha de São Paulo, Estadão, eles fazem essa notícia aí. Tem até um grupo chamado Os Fatos, que diz que fala o que é fake, o que é fato. Mas a principal mentira que tem no Brasil é dizer que a mídia brasileira é de esquerda. O Danilo Gentili mesmo, ele toda entrevista ele repete essa mentira, dizendo que quando ele ataca uma mulher de direita, que a mídia brasileira não liga. Quando ele ataca uma mulher de esquerda, tipo a Dilma ou a Maria do Rosário, que a mídia vai lá defender ela. Isso é mentira. E é mentira, eu lhe provo por quê. O Silvio Santos, dono do SBT, é de direita. O Edir Macedo, dono da Record, é de direita. Os pastores que têm programas na Band e outros canais são de direita. O dono da Rede TV, o Marcelo de Carvalho, é de direita. O dono da Jovem Pan é de direita. Os donos do Antagonista é de direita. Do Estadão, da Folha, do UOL, do Globo, os Marinho, todos são de direita. Não existe mídia de esquerda no Brasil. O que eles fazem para engambelar os bestas, porque se eles fizerem uma programação e o tempo todo só falar nas bandeiras de direita, eles vão criar, o povo vai criar ranço, vai criar ódio. Então eles tentam jogar um prego no cravo e outro na ferradura, como tem o ditado popular, mas não existe mídia de esquerda no Brasil. A CNN, por exemplo, para mim foi uma grande decepção. Montou uma equipe extraordinária de jornalistas, são competentes, mulheres muito bem informadas, tem jornalistas brilhantes, mas elas fazem a linha editorial provavelmente dos donos da CNN, que é de direita, claramente de direita. Tem comentaristas de economia que passam pano o tempo todo para o Paulo Guedes, que encobre os crimes, que encobre todas as mentiras do Bolsonaro. Eles entraram ontem ao vivo, disseram, o Lula está conversando lá, está falando lá, está com o Jader Barbalho, com alguns governadores, vamos lá. E eles transmitiram por 10 minutos, tudo bem. Transmitiram o Lula falando do Fernando Henrique, do contato que ele teve com o Brizola, enfim, aquelas histórias que o Lula gosta de contar. Quando eles cortaram para o estúdio de novo, eles trançaram, debatendo no que o Lula estava dizendo, desmentindo o Lula daqui, apoiando o Lula acolá, analisando o programa do Lula, que o Lula tem que indicar o ministro da Economia, que o Lula tem que seguir teto de gasto, que o Lula tem que ser claro se vai cumprir responsabilidade fiscal, e seguiram na toada, analisando tudo que o Lula tinha dito. Se o Lula ganhava com esse discurso, se perdia com aquele discurso, os apoios e tudo mais. Muito bem. Hoje eles entraram do mesmo jeito com o Bolsonaro que estava em Minas Gerais. O Bolsonaro, não, em cada 10 palavras, 9 eram mentiras. Falando de bilhões de BNDES que teria sido roubado, segundo ele, de bilhões da Petrobras que teria sido roubado, mentindo sobre imprensa, mentindo sobre política, enfim, que é a favor da família e tal e tal. O que aconteceu? Cortaram de novo para o estúdio. Você pensa que eles debateram o assunto? O vídeo está aí na internet. Se acharem que eu estou mentindo, vão lá no canal da CNN e peguem aí. Arena CNN. Vão lá e peguem o programa. Eles não disseram ai, eles não desmentiram nada do que o Bolsonaro disse. Nada. Tem um comentarista na CNN chamado Felipe Moura Brasil. Que ele tenta dar ele está todo mais arrumadinho, de terno e gravata. Antes ele fazia colunas, eu acompanho o programa dele, o trabalho dele, desde quando ele fazia colunas na Veja. Ele montava vídeos no YouTube, sempre criticando o PT, falando de Venezuela, disso e daquilo. Ele sempre foi bolsonarista, antes de o bolsonarismo existir. Ele se encaixa no perfil de bolsonarista. Hoje ele é bolsonarista arrependido, depois que ele passou pelo antagonista e criou atritos com grupos bolsonaristas, com Alan dos Santos, teve processos na justiça e tudo mais. Mas ele trabalhou na Jovem Pan, nos Pingos nos Is, repetindo as mesmas mentiras. E ele passou pela Band com a mesma toada e está na CNN com a mesma toada. Por que eu falo nele? Porque a Simone Tebet, ela fez o discurso quando aderiu ao Lula, que disse que vai apoiar o Lula. Os outros comentários, essas adesões e tal, do Bolsonaro, do Lula, ele desde o primeiro momento que a Simone Tebet aderiu ao Lula,
que ele puxa o comentário para si e ele diz: eu não concordo da Simone dizer que o Lula é democrático, porque ele financiou blogs sujos, ele quis dar um golpe contra a democracia e quis se perpetuar no poder, tem ligação com Venezuela, isso e aquilo e tudo mais. Ele sempre faz esse comentário em relação ao Lula. Mas, e que o mensalão, o petrolão, não sei o que, foi o maior escândalo do universo, segundo ele. Mas por que eu critico? Se você quer, você pode ser contra o PT, você pode ser a favor do Bolsonaro, mas se você está falando a verdade, fala a verdade, não fale meias verdades. Às vezes, meias verdades, ela corrói muito mais, ela desinforma muito mais do que uma fake news. Porque uma fake news, você vai dizer, é mentira, em algum momento você vai derrubar ela. Meias verdades não, que é o que o bolsonarismo, o gabinete do ódio faz. Eles pegam um trecho de um debate para dizer que o Lula é a favor de aborto, eles pegam um trecho de um discurso para dizer que o Lula apoia ladrão de celular e propaga. Você vai estar lá um trecho que a pessoa disse aquilo, mas é só um trecho fora de contexto e é isso que a direita faz. É assim que o Trump faz nos Estados Unidos, por orientação de Steve Bannon, e é assim que a direita faz na Itália e faz em todo canto do mundo. É assim que a direita sempre faz. Elas cometem os mesmos crimes e os mesmos erros da esquerda no mundo inteiro. Eles são corruptos do mesmo jeito. Tem político de direita que enche os bolsos de propina, como aí no orçamento secreto, no bolsolão. Mas é assim, eles sempre atacam a esquerda. Eles quebram o Brasil há 500 anos, ferraram esse país na ditadura militar até 88, mas a culpa do IDEB estar baixo é da esquerda que dominou 16 anos, não eles que dominam há 500. Eles tomam conta de toda a riqueza, do capitalismo, da divisão de poder. Eles é quem dominam tudo. Poucos ricos no Brasil dominam a mídia, dominam o judiciário, dominam o Ministério Público, dominam a advocacia, dominam tudo, mas qualquer coisa que está errada, a culpa é da esquerda. E assim no mundo inteiro. Eles cometem os erros e jogam a culpa para os outros. É que nem o Putin. Ataca a Ucrânia, a culpa é da Ucrânia porque era nazista, é o que ele diz. Né? Ele bombardeia, joga bomba, mata pessoas, mas a culpa é da Ucrânia que pediu para ser bombardeada, segundo ele. A mesma coisa é o bolsonarismo. A culpa é do Leonardo DiCaprio, da NASA, dos ETs, enfim, dos Jedi. Nunca deles. Nunca deles. Pode comprar 51 imóveis com dinheiro sem prestar conta, com dinheiro que nem sabe para onde veio. Não. Foi o Lula, é dinheiro do Lula. Não é dele. O que é que tem de errado comprar? Um triplex. Joga na cadeia, joga a chave fora porque é crime. Uma mansão de 6 milhões. Não, coitado, tá perseguindo meu filho. Essa é a linha de raciocínio da esquerda e a mídia segue o mesmo caminho. Porque o Felipe Moura, já que quer falar a verdade, ele não fala. Assessor do Temer correndo com mala de dinheiro no meio da rua. Ele fala disso. Privataria Tucana, ele fala disso. Compra do Congresso para a emenda da reeleição, ele fala disso? Não, porque ele é coxinha, ele é coxo bolsonarista. Ele não fala nisso, ele não vai falar nisso. Ele só fala, toda a vida teve mensalão no Congresso desde que o Congresso existe. Há séculos. O Centrão tem uma matéria aí, não sei se era na Folha de São Paulo ou no Estadão, eu não me lembro qual jornal era, que diz que o Centrão, desde o tempo de Dom Pedro, que existe o Centrão, tirando vantagens. Você pensa que o mensalão foi pego com o Lula ali para acusar o Lula, que ele nunca existiu e que se acabou? E o orçamento secreto da agora é o quê? E as malas de dinheiro da Friboi, que não no Brasil não se consegue provar nada. O Gedel está solto, está fazendo campanha, não se consegue provar nada, mas porque não consegue provar, nós não sabemos que existe, sempre existiu. Toma lá da cá, propina, corrupção, petrolão, bolsolão, seja lá o que for, sempre existiu. Mas a direita, ela é assim, o jornalista de direita, o falso moralista. Ele diz assim, a Lava Jato foi o maior, e descobriu o maior escândalo, devolver o dinheiro. Então diga que os procuradores conversavam com um juiz parcial, que fez um processo numa vara que não era para ser com delações forjadas, sem provas, condução coercitiva ilegais. Diga tudo a verdade, como é que se chegou a isso, essa devolução de dinheiro, a esses processos, essas condenações, porque não fala? Porque são seletivos, porque esse é o jogo da direita. Esse é o jogo da direita de sempre manter os privilégios, manter as regalias e culpar
o próprio povo pelas mazelas. E quando não pode culpar o próprio povo, culpar a esquerda que defende o povo. A esquerda não é santa, a direita não é santa, tem erros de um lado e do outro. Mas fale dos dois lados, a CNN é patética e por isso não tem audiência. Eles mudam a programação, mudam a grade de programas, eles mudam, os jornalistas põem para aqui, para colar. Nunca vai ter audiência porque o povo sabe que é uma notícia manipulada. William Vac tem um programa, WW, William Vac. Você vê os comentários, são seletivos. Quando fala do Bolsonaro, é cheio de dedos, para não criticar. Quando fala do Lula, aí senta o sarrafo. Então, onde é que existe essa mídia de esquerda? Alguém pode dizer aí, deixar no comentário, aonde é que existe essa mídia de esquerda que protege um governo que não respeita a Constituição, não respeita o Supremo, não respeita o TSE, não respeita o povo, não respeitou a pandemia, faz motociata todo domingo, decreta sigilo nos cartões corporativos, finge ser cristão, porque eu nunca vi um cristão de verdade frequentar a maçonaria. Porque quando dão a notícia sobre o vídeo da maçonaria, da Michelle, e do casamento da Carla Zambelli, e da ida do Bolsonaro lá à maçonaria, que ele não negou, disse que foi mesmo, a primeira coisa que o jornalista ele faz, ele diz o seguinte: tá rodando na internet um vídeo antigo. Ele pontua isso, um vídeo antigo. Quando é vídeo do Lula falando qualquer coisa, ninguém diz isso, que é um vídeo antigo, que é um vídeo editado. Eles passam e pronto, acabou. Quando é com o Bolsonaro, vem logo primeiro o pano, para passar o pano primeiro, para poder dar notícia. O vídeo é antigo, mas ele não foi uma vez só. E eu nunca vi cristão ir em maçonaria. Não tenho nada contra a maçonaria, muitos conhecimentos astrológicos, esotéricos, místicos, herméticos, vêm de grupos da maçonaria, apesar de eu não sou fã, grupos iniciáticos, nenhum. Eu não sou fã, a maioria são pessoas que querem se sentir melhor do que os outros, que se acham melhor do que os outros, como Aleister Crowley e outros tantos aí que se achavam tal. Deixaram livros aí, as editoras exploram, vendem, mas não deixaram nada de vantagem para conhecimento espiritualista, para você evoluir espiritualmente. As pessoas acham ruim quando falam isso. Mesma coisa Cabala e outros grupos iniciáticos aí, que são só egocentrismo, egoísmo, orgulho, que é para tirar proveito. Esses grupos são para a pessoa se sentir melhor do que os outros. Mas, se você é cristão, se você fala Deus acima de tudo, que eu sou cristão, que eu sou isso, que eu sou aquilo, não iria na maçonaria. Aí ele diz, e o Lula foi no candomblé. O Lula não foi no candomblé, o Lula foi em Salvador e ele foi visitado por representantes do candomblé, que é uma religião, não é uma sociedade secreta, e que sempre teve por trás de muitas tramas políticas, como é a maçonaria no Brasil, inclusive manipulando presidentes e tudo mais. O candomblé não, o candomblé é uma religião, uma umbanda, reconhecida pela ONU, pela Unesco, cultos afros brasileiros, é muito interligado ao cristianismo, ao catolicismo, tem festas, Nossa Senhora do Navegante, Nossa Senhora dos Pretos, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora das Almas, enfim, há uma interligação. Foram os africanos que ajudaram a construir muita coisa no Brasil, a Bahia é forte, e o Lula não poderia deixar de receber um membro de uma religião, ele não poderia expulsar do comitê de onde estava tendo o evento, de não querer receber alguém que queria dar uma dádiva, dar um presente. Na maçonaria, o Bolsonaro ao contrário, ele foi lá, ele foi na maçonaria, o casamento da Carla Zambelli foi na maçonaria, o que não condiz com um cristão. Mas esse não é o debate. O debate que eu quero dizer é como a mídia dá a notícia no Brasil, sempre passando pano. Você quer ver outra coisa? Sobre os apoios do segundo turno. As matérias, todinha acompanhei os jornais, Folha de São Paulo, Estadão, o Globo, Valor Econômico. Olha a matéria como era. Não, Lula consegue apoio de Fernando Henrique e Simone Tebet e Bolsonaro dos governadores. É como quem lê de cara, que não presta atenção, pensa que todos os governadores foram para o lado do Bolsonaro e só esses apoios pequenos da Simone, que foi derrotada, e do Fernando Henrique, que nem atua, ficou calado o tempo todo, inclusive no primeiro turno, é o que ficou para o Lula. O Lula tem apoio de vários governadores de esquerda que foram eleitos, inclusive no primeiro turno, com votações expressivas, como é o caso do Pará, do Piauí, enfim, tem muitos apoios. Aí fala,
A CNN repete isso o tempo todo. Ah, que o Bolsonaro está crescendo, que teve apoio do Zema, do Rodrigo Garcia e do Castro, né? Aí vai lá o Zema em Brasília, é porque eu apoio o meu presidente, o meu presidente. Ele fala como se tivesse acabado de comer um cuscuz quente e tivesse com a boca cheia de cuscuz. Ele já fez o que ele tem que fazer. Ele sempre foi bolsonarista, ele sempre criticou o Lula durante a campanha, durante o governo dele. Ele é de direita, assim como o Felipe Dávila era, que fingia ser contra o Bolsonaro, mas ficava batendo bola nos debates. Não soma um único voto a mais. Ah, vai usar a máquina. A máquina de Minas já foi usada o tanto que pôde e o Bolsonaro já teve o tanto que podia ter. E o Castro do mesmo jeito. Ele estourou o orçamento e os estados não estão com esse orçamento todo sobrando de dinheiro no caixa para poder gastar para o Bolsonaro, não. A maior máquina é a do governo federal. 75 bilhões de precatório, não sei quantos bilhões de auxílio, de vale gás, de baixar a gasolina, de conta de luz que não subiu, enfim, bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. Já usaram a máquina tanto que pôde e foi o que teve aí. Mas fica falando como se os governadores agora eles são os donos da pedra filosofal da política e os do lado do Lula não. Não tem apoio, não vai crescer. O Lula vai aumentar a diferença, vai aumentar a sua margem de voto. São quase 7 milhões de diferença de voto. E o Bolsonaro não vai tirar isso. O Lula que falta 1,5 para fechar. O Bolsonaro falta 8 porque ele faz uns discursinhos e vai com o Caiado, que já é de direita, com o Castro, o Ibanez patético e o Rodrigo, que nem o próprio governo, os secretários dele apoia, nem o próprio PSDB, ninguém de São Paulo apoia a tomada de decisão dele, nem o Dória apoiou a decisão dele, é que o Bolsonaro fica repetindo isso para engambelar o povo ficar com medo e dizer assim, ah, o Bolsonaro está crescendo, o Lula está caindo. A CNN faz o tempo todo esses comentários ridículos e falaciosos. Outra coisa mentirosa, eles ficam dizendo, ah, o Lula para ganhar ele tem que dizer quem é o ministro da Economia, se vai respeitar o teto de gastos, se vai cumprir a responsabilidade fiscal. Ou seja, o mercado, a mídia, os poderosos, o agronegócio não votam no Lula, não gostam do Lula, criticam o Lula o tempo todo, criticam o PT, a esquerda e as bandeiras da esquerda. Foi o povo, especialmente o povão do Nordeste, o povo mais pobre das periferias, que deu a votação expressiva ao Lula. Eles é quem querem dizer como é que é para o Lula governar. É para escrever uma carta ou para se comprometer. O Lula está certo, o Lula é esperto, não tem que dizer quem vai ser o procurador, quem vai ser o ministro, quem vai ser nada. Ele escolhe depois que ganha. Quem vai dar de vitória ao Lula é o povo, não é o mercado. O mercado com a sua cara de pau, falso patriotismo, vestindo camisa do Brasil, e indo para motociata, e indo para 7 de setembro junto com o Bolsonaro, quando vê o barco afundando, agora quer ditar regra e dizer como é que é para o Lula governar. E os comentaristas da CNN e de outros canais ficam repetindo isso. O Lula não tem que dizer. Se ele quiser dizer, quando estiver mais perto da votação. Agora é jogar carta fora, é queimar cartucho, sem necessidade. Eles que fiquem manipulando e pensando quem pode ser. Quem quiser dar o apoio, que o Lula pegue. Mas ele não tem que se humilhar. Outra coisa patética. O apoio da Simone Tebet é importante, do Ciro Gomes é importante, apesar do apoio ridículo que ele deu, ele criticou mais do que o que apoiou, mas os caras são derrotados, as pessoas não deram a mínima para o programa deles, aí eles vão e chegam e dizem assim, não, para eu aderir ao Lula, eles têm que incorporar o meu programa de governo no governo deles. Ou seja, o cara tem 48%, estoura em votos, 57 milhões de votos, ele tem que se curvar pelos patéticos 3% dos caras que ficaram lá atrás, que o povo não quis nem saber. Essa é a enrolação no Brasil, essa é a mídia no Brasil que fica plantando esse tipo de coisa. O Lula ganha com Simone Tebet, sem Simone Tebet, com Ciro, sem Ciro. O Bolsonaro pode espirnear, pode jantar, tomar café, jogar gude, golfe, fazer o que for com o Zema, com o Ibanez, com o Rodrigo Garcia. Não adianta, o Lula é o próximo presidente, porque o Bolsonaro está destruindo a economia, está cortando dinheiro da educação, está cortando dinheiro. Os evangélicos. Ah, tem que fazer uma carta para os evangélicos, tem que mostrar um programa para os evangélicos. Não adianta, são pessoas que têm. Deus diz, Jesus diz assim: antes de falar da trave no olho do teu irmão, tira o algueiro do teu olho. Ou seja, são pessoas que não vão tirar o algueiro do olho nunca. Se Deus ou Jesus descesse do céu, como Jesus desceu e não convenceu os judeus, não convenceria
evangélicos hoje, porque os evangélicos de extrema direita, os de extrema direita bolsonarista que eu me refiro, eles não estão interessados em evangélico, em nada, em evangelho, em Bíblia, em Jesus, em nada. Eles se interessam em poder, eles seguem pastores, eles seguem Malafaia, Valdemiro Santiago de Macedo, Henrique Soares, dono da Assembleia de Deus. A igreja tem dono, não é uma igreja de Cristo, a igreja tem dono. É o bispo fulano, o pastor ciclano é quem diz em quem votar. Então eles, não adianta o Lula prometer nada, eles não querem mudar. Eles votam por ideologia. Sobre a questão do aborto, a mídia entende o que o Lula quer dizer sobre o aborto, sobre a questão de saúde pública e tudo mais, mas eles ficam calados, eles deixam a polêmica no ar, eles não explicam, eles não defendem a bandeira que é uma questão de saúde pública. Por quê? Porque eles também seguem ideologia. Eles fingem ser liberais, progressistas, mas eles não explicam sobre a questão de polícia matar ladrão de celular, como o Lula falou. Ele não estava defendendo para ninguém roubar celular, ele estava falando como a polícia executa sem um julgamento, sem uma investigação, sem uma ação social para acabar com o crime e dar oportunidade a esses jovens, essas pessoas, mas a mídia finge que não vê. Aí fica falando de Venezuela, de Cuba, disso e daquilo. Os comentaristas, especialmente os que dizem que falam de economia e política, ele diz que o Lula não fala claramente das bases do governo, e aí para o Lula ganhar ele tem que dizer quem vai ser o ministro da Economia, como vai ser as bases fiscais, se vai cumprir o teto de gasto e tudo mais. O Bolsonaro não promete nada, ele faz motociata todo domingo e diz, ninguém sabe nem quem ele vai colocar no lugar do Paulo Guedes, ou se vai continuar Paulo Guedes. Na campanha ele dizia assim, é o meu posto Ipiranga, pergunte para ele, eu não entendo nada de economia, é só arma, arminha tá ok, pá, 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 pá. Esse pode, porque de sistema de direito é hipócrita, mentiroso e falacioso e que usa o nome de Deus em vão. Já o Lula não, ele tem que mostrar a fórmula da pedra filosofal, a fórmula química do amor, a fórmula química da economia e de como o rei Midas fazia as peças que ele tocava virar em ouro. Veja a tendenciosidade desse povo, como esse povo age. O Lula, para entrar, tem que fazer uma carta-nação, tem que beijar a mão do mercado, tem que se humilhar na Fiesp ou na Faria Lima, tem que se humilhar ao agronegócio que não quer saber de pobre, não quer saber de Brasil, eles só querem saber de poder, 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 elite. A elite para eles é que importa. Mas, quando o barco afundar, tem que perguntar ao mercado e o agronegócio e a indústria quem eles querem que governe e como quer que governe. Corta do pobre, faz a reforma fiscal, a reforma tributária, a reforma administrativa, tira do pobre. Mantém a regalia dos militares, dos políticos, dos juízes, do Ministério Público, as exonerações fiscais das folhas das empresas e corta. Em pequena empresa que se lasque, pequeno agricultor que se lasque, pobre que se lasque. Corta 13º, PIS, FGTS, diárias e tudo. É o rico que manda. Essa é a filosofia da mídia que dizem que é de esquerda. Não é de esquerda, é de extrema direita que disfarça para não perder a pouca audiência que tem.